Olá pessoal, nesse vídeo vou contar um pouquinho da minha experiência e a minha opinião sobre empregos aqui em Portugal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Me sigam também no Instagram e acompanhem mais conteúdos por lá. Então, eu moro em Portugal há 1 ano e meio e a situação que eu estava aqui durante esse período era a seguinte: eu entrei como turista e chegando aqui, nós demos entrada no nosso reagrupamento familiar para conseguir o nosso título de residência, que é uma autorização temporária que o CEF dá para os imigrantes morar aqui no país. Esse nosso processo de reagrupamento demorou 1 ano e meio desde que nós chegamos aqui, que demos entrada. Já estamos com o nosso título de residência em mãos, mas a experiência que eu vou contar foi no período que eu não tinha o título de residência. Então, nesse tempo, o que eu fiz? Assim que eu cheguei aqui, eu já comecei a procurar serviço, já fiz o meu currículo no formato europeu, e antes de vir, na verdade, o André já estava de olho aqui em algumas empresas que estavam precisando, quando ele via falar em alguma coisa. Só que quando eu cheguei aqui, eu não tinha nada garantido, então eu fui à procura, entreguei currículos em muitas fábricas, acompanhei sites de empregos, andei pelo centro, entreguei currículos em lojas que estava precisando e que não estava também, eu entregava. Tudo que era lugar que eu podia entregar currículo, eu entregava. Me cadastrei em agência de emprego temporário, então assim, eu procurei bastante mesmo naquele tempo. Logo de início eu não encontrei assim muita oportunidade, mas uns 2, 3 meses depois eu consegui trabalhar no café, trabalhei 1 mês e pouco. Só que logo veio a pandemia e eu tive que sair do café e foquei no meu trabalho de rede social, que era uma coisa que eu já fazia desde lá no Brasil. Eu tinha alguns clientes no Brasil e foquei nesse trabalho de redes sociais e parei de procurar serviço. E quando foi no início desse ano, eu voltei a procurar serviço porque eu tinha um agendamento no CEF, que era a nossa entrevista para o reagrupamento familiar, e lá a gente precisava comprovar uma renda, e para isso só o salário do André não era suficiente. Quando eu estava trabalhando com as redes sociais focada só nisso, eu fiz a abertura de atividade aqui, que é como se fosse um MEI aí no Brasil, e eu emitia recibo para uma empresa que eu prestava serviço aqui em Portugal. Só que eu fiquei com medo desse valor não ser suficiente e comecei a procurar trabalho para mim ver se eu conseguia um contrato. E assim eu juntava com os meus recibos, juntava com o do André e aí dava tudo certo lá no CEF. Então, voltei a procurar e eu confesso pra vocês, sem enrolação, eu achei muito difícil essa parte de empregos aqui. Quando a gente tava se programando pra vir, a gente já sabia que não seria fácil e tal, só que quando chega aqui a gente se depara com algumas surpresas, algumas situações inesperadas e a gente não imagina o quanto vai ser difícil. Eu encontrei muitas dificuldades, algumas delas eu vou citar aqui, que eu acho que foram as mais fortes. A primeira delas é a falta do título de residência. Pelo menos pra mim, isso me atrapalhou em muitas oportunidades, perdi várias. Teve desde empresas que retornavam meus e-mails, até empresas que eu ia pessoalmente entregar currículo, quem me ligava para marcar entrevista também, quando falava que não tinha o título de residência, já não ia pra frente, sabe? Então isso atrapalhou bastante pra mim. Outra coisa que eu acho que também dificultou foi a minha falta de experiência em algumas funções que eu poderia até conseguir, se caso eu tivesse experiência, mesmo que eu não tinha o título de residência. Por exemplo, alguns cafés, dependendo do tamanho do café, eles exigem que você tenha uma experiência. Para trabalhar como auxiliar de cozinha, atendente de mesa, trabalhar em balcão de café, restaurante, essas coisas, cuidador de idosos. Então, assim, muitas empresas pediam experiência e eu não tinha. Então, juntava ali que eu não tinha experiência e nem documento, aí que piorava. Muitas empresas têm um certo prejuízo com imigrantes que vêm, chega aqui, não tem experiência nenhuma, eles pegam para trabalhar, ensinam tudo, a pessoa não sabe de nada. Às vezes até ajuda a pessoa a conseguir a documentação. Quando ela consegue, ela vai procurar outra coisa ou até mesmo vai para outros países. E aí a empresa que perdeu todo aquele tempo ensinando do zero acaba ficando no prejuízo. Então, por isso muitas empresas preferem não contratar se você não tiver experiência e ainda mais se não tiver documento. Outra coisa também que atrapalhou muito foi a pandemia. Infelizmente, muitas empresas tiveram que fechar e as que continuaram abertas tiveram que reduzir o número de funcionários, então isso acabou dificultando sim. Mas como nem tudo é só choro e sofrimento, eu tive sim algumas oportunidades aqui. Depois eu vou fazer um vídeo detalhado sobre cada uma delas.
Uma oportunidade que eu tive foi num café, que eu trabalhei um pouco mais de um mês. Tive que sair por conta da pandemia. Depois eu até fui chamada de volta no café alguns meses depois, só que aí eu tive várias situações que eu optei por não voltar. Tive oportunidade com limpeza, e isso já tem um vídeo contando sobre essa experiência de trabalhar com limpeza. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês assistirem depois. Tive oportunidade com trabalho nas redes sociais, que era uma coisa que eu já fazia desde lá no Brasil, e chegando aqui eu consegui prestar serviço para uma empresa aqui. Tive também o trabalho nas frutas, que foi a oportunidade que eu tive, foi a luz no fim do túnel. Faltava menos de um mês para eu ir na entrevista do CEF e eu consegui essa oportunidade, graças a Deus. Foi esse o contrato que eu levei pro CEF, que deu tudo certo. Nesse trabalho eu fiquei um mês e eu não consegui ficar mais porque era um trabalho noturno. Foi muito cansativo para mim, foi praticamente um sacrifício que eu tive que fazer e eu não consegui ficar lá por conta da distância, do horário, foi bem difícil para mim. Então essas foram as oportunidades que eu tive. A minha expectativa depois que eu tô com o título de residência em mãos, eu acredito que vai melhorar sim as coisas. Eu ouvi algumas pessoas que já têm o título de residência falar que mesmo assim é muito difícil, mas eu prefiro acreditar que vai melhorar alguma coisa pra mim. Tanto que uma semana depois que eu peguei o meu título de residência, eu recebi uma ligação de uma empresa que eu tinha mandado o currículo em abril. E a primeira coisa que eles me perguntaram é se eu já tinha todos os meus documentos para fazer uma entrevista. Então, alguma coisa já mudou por aí, sabe? Agora eu vou deixar algumas dicas aqui que eu acredito que pode ajudar quem está planejando vir morar em Portugal ou quem já está aqui, assim como eu. A primeira dica é: pesquise muito antes de vir, ouça o máximo de opiniões e experiências que você puder. Tem muitos canais no YouTube que as pessoas compartilham as suas experiências, dá as suas opiniões, tem perfis no Instagram, tem sites, então busque o máximo de informação que você puder para não vir sem noção de nada, para você ter noção de algumas coisas que pode acontecer. E mesmo assim, você pesquisando, você chega aqui e ainda vai se deparar com muitas surpresas. Então, o máximo que puder se prevenir e se preparar, façam. Reserva financeira. Principalmente se você não tem um serviço garantido aqui ou se você não tem uma outra fonte de renda, tem que ter uma boa reserva para você aguentar as pontas o quanto você precisar. Pode ser que você chegue aqui hoje e amanhã já comece a trabalhar, consiga um serviço aí muito rápido, mas pode ser que você não tenha oportunidade e tenha que esperar semanas ou até mesmo meses. No meu caso, eu contava com o André, que era o salário que ele tinha. Não dava pra gente viver assim com folga, mas a gente vivia na medida do possível, deu pra gente sobreviver por algum tempo, e tinha o que eu recebia também dos trabalhos que eu fazia nas redes sociais. Então a gente foi ali fazendo uns sacrifícios aqui e outros ali, a gente conseguiu sobreviver. Se você não tem nada garantido e nenhuma outra fonte de renda, tem que programar uma reserva enquanto você estiver aí pra vir preparado financeiramente. Seja realista e tenha muita disposição para trabalhar naquilo que você tiver de oportunidade. Às vezes você tem um currículo muito bom e uma formação aí no Brasil, mas chegando aqui é outra história. A gente sabe que quem já esteve desempregado procurando serviço sabe o tanto que é difícil. Agora você imagina você estando em outro país, a situação é bem mais difícil, o seu currículo aí não vai valer a mesma coisa aqui. Então as oportunidades que mais tem aqui para quem é imigrante, principalmente se não tiver documentação, é operário fabril, é trabalhar em colheitas de frutas, é cuidador de idosos, trabalhar em cafés, enfim. Talvez você não consiga chegar aqui e já continuar trabalhando na área que você trabalhava aí. Às vezes vai ter que fazer um pequeno sacrifício, trabalhar no que surgir aqui de oportunidade para você ir aos poucos, quem sabe com o tempo você recomeça na área que você gostaria. Não se iluda com notícias que vê nos jornais falando que Portugal abriu as portas para imigrantes que vêm trabalhar. Eu acredito que isso vale muito para aquelas áreas que exigem mais formação, igual, por exemplo, eu vou falar de TI, informática, nem sei se é assim mesmo que fala, mas eu acho que é. Eu via muitas vagas, muitas mesmo, quando eu estava procurando em sites e tudo. Tem muita oferta de emprego para essa área. Mas aí no caso dessas pessoas que têm formação nessas áreas, eu acho que compensa muito mais enquanto ainda tá aí no Brasil, começar a procurar e já vir com um emprego garantido. E você já entra com um visto de trabalho e é muito mais fácil para você regularizar a sua situação aqui, conseguir um título de residência e tudo mais. Agora, para quem vem sem nada garantido, para chegar aqui e começar a procurar, tenha consciência que tem muitas vagas anunciadas, mas também tem milhares de pessoas vindo não só do Brasil, mas de outros países também para trabalhar aqui.
Então tem muita oferta, mas também tem muita demanda. E façam o possível, tudo que vocês puderem para agilizar a documentação é vantagem, sabe? Não vale a pena ficar aqui sem título de residência, é muito sofrimento. Tem pessoas que vêm, conseguem um trabalho, tem um contrato de trabalho e não dá entrada, sabe? No CEF, para ter a sua documentação e tudo, fica demorando. Então, assim, se você conseguir um contrato de trabalho, já corre atrás, regulariza a sua situação o mais rápido que você puder, para depois não ter nenhum problema. Porque também não é legal ficar aqui sem documentação, né? E onde a gente pode conseguir emprego? Pode procurar em sites, acompanhar, tem muitas vagas anunciadas diariamente em vários sites, grupos de emprego no Facebook. Tem muitas agências de emprego também, agências temporárias. A vantagem dessas agências, eu particularmente, quando eu entro para trabalhar em algum lugar, eu gosto de criar raízes, sabe? Se eu gostar do lugar, eu quero ficar o máximo que eu puder. Mas essas agências temporárias, como o próprio nome diz, são trabalhos temporários. Elas te mandam, por exemplo, para uma fábrica, você fica lá alguns meses, 3, 4 meses, não sei quanto tempo assim costuma ser. Aí logo termina aquele período, você sai e elas te mandam para outros lugares. Então assim, você não fica muito tempo parado. Se você for bom de serviço, ela vai estar sempre te mandando para alguma empresa. Anda pela cidade, anda pelo centro, entrega currículos em lojas. Todo lugar que você vê uma oportunidade de entregar currículo, entrega. Boca a boca também, fala para as pessoas que você está procurando, as pessoas que você conhece, amigos, conhecidos, pessoas da igreja, enfim. Pessoas que você puder ter contato e falar, olha, eu tô procurando. Muita gente ajuda mesmo, sabe? Muitas vezes a pessoa vai ver um anúncio, vai lembrar de você e aí te manda ali, pode ser uma oportunidade. Então, eu vi muita diferença quando eu comecei a trabalhar nas frutas, que comecei a falar com as pessoas e conversar. Depois que eu saí de lá, muitas pessoas me mandam anúncios de vagas de emprego. Então, assim, faz diferença sim você conversar com as pessoas e as pessoas saber que você tá procurando serviço. É isso, gente. Foi o que eu consegui reunir de informações e dicas que eu consegui lembrar para trazer para vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, qualquer coisa, vocês podem comentar aqui que a gente vai interagindo e eu vou ajudando da forma que eu puder. Para você que está planejando vir morar em Portugal, ou até mesmo se você já está aqui, eu desejo que Deus ilumine nosso caminho, que a gente tenha muita coragem, muita força, muito sangue nos olhos para conseguir nossos objetivos. E que Deus nos ajude, né? Porque é luta. Obrigada por assistir até aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa se interessar por esse assunto. E se você gostou, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.